Boa tarde! Estamos ao vivo para mais uma edição do Pergunta para Psi. Sejam muito bem-vindos aqui. Podem ir chegando. Aproveita e pega a água para se hidratar, que eu tô com a minha aqui. E eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Jennifer Branco, sou psicóloga, sou especialista em psicopatologia, psicanálise clínica. E esse Pergunta para Psi, esse quadro, funciona assim. Final de semana eu abro o box de pergunta para você colocar lá as suas dúvidas, sugerir temas que você queira saber um pouco mais. E nas quartas-feiras, 13h, eu venho para responder essas perguntas e as demais que surgirem aqui sobre o tema, tá? Aproveita, clica no aviãozinho, encaminha para os amigos de vocês, para eles estarem aqui na live junto com a gente. E eu vou colocar o tema que nós vamos falar hoje sobre autoestima. Deixa eu escrever aqui. E como é que tá o áudio? O áudio tá bom aí? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Autoestima. Pronto. Tá aí o tema. Quem chegar vai saber do que a gente está falando, né? Vai saber do que se trata. E por que a gente vai falar sobre esse tema hoje? Porque eu recebi 2 perguntas sobre autoestima. A primeira pergunta foi: quais são as causas da baixa autoestima e como tratar a baixa autoestima? Todo mundo que está aqui sabe o que é autoestima? Vocês têm uma noção do que significa isso, né? Qual o conceito, a definição desse nome aí, autoestima? Então, áudio aqui, muito obrigada. Antes de saber o que é autoestima, vamos quebrar um pouco, né, essa palavra. Primeiro, estima. O que significa estima? Estima significa carinho, significa afeição, apreço, né, admiração. Isso que é estima, né? Então, quando se fala em autoestima, é aquela admiração que você tem por si mesmo, né? Aquele carinho que você tem por si mesmo, aquela admiração que você tem por si mesmo, que culmina num respeito, né? Significa isso. E tem pessoas que fazem confusão, né? Acha que autoestima é quando a estima já está alta e aí acaba chamando de baixa estima. Mas na verdade a pessoa pode ter uma alta autoestima ou uma baixa autoestima, né? Então, se a pessoa tem uma alta autoestima, significa que esse sentimento que ela tem por si mesma é um sentimento positivo, um sentimento elevado, ela acredita em si mesma, né? Se sente mais capaz, se respeita mais. E quando a pessoa tem uma baixa autoestima, significa que ela tem sentimentos negativos sobre si mesma, né? E tá aí a definição do que é isso, né? Daí, quando essa pessoa tem uma baixa autoestima, né? A autoestima dela não tá ali equilibrada, ela começa a ter sentimentos ruins sobre si mesma, né? Ela acaba diminuindo um pouco essa sensação de prazer, né, com relação à vida, tem pouca sensação de bem-estar, se sente inferior com relação às outras pessoas, né, e acaba desencadeando aí outras doenças, né, como sintomas depressivos, por exemplo. A pessoa se sente insegura, né, não acredita em si mesmo, acaba desencadeando aí um ciúme mais patológico, né,
por esse medo de ser substituída ou substituído, né? Isso tudo acaba acontecendo quando essa autoestima está mais baixa. Tá, mas e aí? Qual é o certo? Eu devo ter uma autoestima, uma alta autoestima, uma baixa autoestima? Claro que no decorrer dos dias, das semanas, dos meses, da vida, você não vai estar sempre com a autoestima elevada. Isso vai oscilar, né? É muito comum, dependendo de algumas situações, sua autoestima ficar um pouco mais baixa ou a sua autoestima ficar um pouco mais alta. Vai depender aí e é normal que isso oscile, né? Olá, Eliseu, seja bem-vindo aqui. E assim, quais seriam, né, as causas dessa baixa autoestima? Já que a gente já falou o que significa, né, qual a definição de autoestima. Primeiro, quando você tem um ideal muito elevado sobre si mesmo, expectativa alta, ela acaba sendo inalcançável e por isso você vai se sentir inferior a esse ideal que você coloca aí para si mesmo. Então, isso vai culminar num sentimento de inferioridade e numa baixa autoestima, certo? Porque você tem um ideal muito alto sobre si e você se cobra demais, né? E por que isso acontece, né? Por que a pessoa se coloca nesse ideal tão alto? Isso vem das relações infantis, né? Do seu desenvolvimento, do que você aprendeu sobre si mesmo e o que você escutava sobre si mesmo, né? Porque a criança, ela aprende com os pais, estão ali próximas, com os cuidadores, né? E dependendo do que ela escuta sobre si e sobre o seu potencial, ela vai aprendendo e apreendendo coisas sobre si mesma e desenvolvendo a sua autoestima, né? A sua visão sobre si mesmo, os seus sentimentos sobre si mesmo. E tem também a ver com o potencial criativo dessa criança, né? Será que esses cuidadores desenvolveram esse potencial criativo? Ou será que só julgava essa criança? Então, você que é pai ou você que lida com criança, fica até uma dica aí de como se relacionar com esses pequenos, porque é importante estimular essas crianças no seu potencial criativo. Não dá tudo muito pronto. Para ela ter as descobertas da vida e perceber que ela é capaz de descobrir. Sabe aquele sentimento de tcharam, eu descobri, eureka, eu consegui, eu dei conta, eu descobri isso por mim mesmo. E é bom fazer isso com as crianças, para elas trabalharem, desenvolver essa autoestima, né, e o seu potencial criativo. Tem um autor chamado Winnicott que ele fala muito desse potencial criativo, né, de uma mãe suficientemente boa no sentido de desenvolver esse potencial criativo da criança e do bebê, para que ele se descubra e se permita aí nessas descobertas. E trabalhando sua autoestima também, certo? Então tá. E como fazer, né? Para tratar essa baixa autoestima. Mas antes de falar dessa outra pergunta aí, vocês estão acompanhando até agora aqui junto comigo? Se já tiver alguma dúvida até agora sobre o que conversamos, pode escrever aqui embaixo para eu ir acompanhando e para eu responder as dúvidas de vocês. Se vocês estiverem gostando, clica aqui no botão de curtir, no coraçãozinho, manda o coração para o Instagram saber que vocês estão gostando e distribuir essa live para mais gente, tá bom? E lembra também de compartilhar, né? Chama os amigos de vocês para a gente vir falar sobre autoestima aqui. Então, continuemos. Como tratar, né, da baixa autoestima quando ela já está ali instalada, quando você não consegue ter
bons sentimentos sobre si mesmo, né? Não acreditar no seu próprio potencial ou que você é capaz. Primeiro ponto, uma pessoa que ela tem baixa autoestima, ela, por ter uma expectativa muito alta de si mesma, por acreditar que ela é inferior, geralmente ela desiste antes mesmo de começar, né? Justamente para não se frustrar. E o que seria interessante para essa pessoa fazer? Ela colocar para si mesma pequenas tarefas no seu dia a dia, né? Reparticionar e se colocar perante isso. Por exemplo, uma tarefa que eu posso fazer para mim mesma é, sei lá, eu preciso fazer exercício físico, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não sou capaz, é muito difícil. Vou fazer 5 minutos aqui de pulos e agachamento. É uma tarefa pequenininha. E quando ela faz esses exercícios, se submete a isso, chega lá nos 5 minutos, ela percebeu que ela conseguiu, acaba vindo aí um sentimento de possibilidade de fazer algo. Pequenos sentimentos de que é capaz de se perceber dando conta de algo. Para começar a se perceber nesse lugar de que essa pessoa sim pode fazer alguma coisa e é capaz de algo, certo? Para aí começar a mexer com essa autoestima. Quem sabe elevá-la um pouco. E também cuidar, sabe, do próprio corpo, cuidar sim da aparência, porque a autoestima é um trabalho de dentro para fora, mas ela se expressa fora também. Então, por que não cuidar da aparência? E ao olhar no espelho, se deparar com algo um pouco melhor ali do que já é, né? E a aparência, ela é importante nesse aspecto, sim, porque é o seu cartão de visita, é algo que mexe também com a autoestima. Então, nada melhor do que tentar fazer algo por você. Eu não falo de coisas mirabolantes, mas é cuidar da pele, passar algo hidratante, ajeitar os cabelos, é fazer algo que seja importante para você, que mexa com essa parte estética aí, para você se sentir minimamente bem, né? Isso seria mais voltado para o autocuidado, né? Cuidar da sua própria aparência, cuidar de si, certo? E um outro ponto é observar como você fala sobre si mesmo, né? Porque imagina, você chega para alguém e fala assim: nossa, fulano, você é tão burro. Ou, você é um idiota. Nossa, você tá horrível. Mas que barriga é essa? A gente não costuma falar isso para as pessoas. Mas por que fala isso para si mesmo? Então, se observa como você se trata, como você pensa aí sobre si, as palavras que você profere para si mesmo. Eu até fiz um post anterior falando que as palavras, elas têm poder e elas podem ferir. E quando você fala isso sobre si mesmo, isso reflete a imagem que você tem de si, isso se potencializa. Então, se observa. Porque a partir do momento que você se observa, você conhece a forma como você está conversando contigo, como você está se enxergando, você percebe o lugar onde você está, até para poder mudar isso, certo? E ter mais carinho consigo mesmo. E falando sobre tudo isso, né? Eu tô fazendo todas essas coisas e não está funcionando. Está na hora de buscar uma ajuda profissional, sabe? Para você lidar melhor consigo mesmo e tratar essa autoestima de dentro para fora. Procurar um bom psicólogo, procurar um bom psicanalista para entender todas essas causas da autoestima, o que você aprendeu sobre si mesmo, né? E conseguir diminuir essa distância entre o ideal e o real, para você ter uma vida mais leve e poder suportar
as adversidades da vida mesmo, né? E se sentir um pouco mais capaz, acreditar mais em si e ver que é possível, certo? E falando, né, para fechar, falando disso tudo, eu diria então que a autoestima seria bancar as próprias escolhas, né? Porque se você toma uma escolha, uma decisão baseada no olhar do outro, você não está considerando os seus próprios desejos, as suas próprias escolhas. E para mim a autoestima é isso, né? Porque se você está bem consigo mesmo, se você consegue lidar melhor com esse olhar do outro, você tem condições de bancar suas próprias escolhas, apesar do outro. Era essa fala que eu tinha para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, falem agora ou a gente conversa na próxima quarta-feira, 13h, nos nossos encontros do Pergunta pra Psi. O Érico disse aqui, sensacional, muito obrigada. Bom te ver por aqui, Érico. E é isso, gente. Acho que não tem perguntas, né? Eu sei que demora um pouquinho para chegar, mas eu tô mexendo aqui. Não subiu nenhuma pergunta, nenhum comentário além. Então é isso. E muito obrigada pela presença de vocês. Aproveitem o próximo final de semana para fazerem as perguntas, para sugerirem os temas, porque esse quadro funciona, né? Porque vocês perguntam, porque vocês estão presentes e porque vocês estão aqui comigo, tá? E para quem estiver assistindo esse vídeo gravado, se surgiu alguma dúvida, deixa o seu comentário. Se você tiver alguma reflexão aí que não foi comentado aqui, coloca no comentário, porque outras pessoas podem ler e podem aprender com você também, tá bom? E um beijo enorme. Nos vemos na próxima quarta-feira, 13h. Tchau, tchau.